Adão tinha ali o governo nas mãos, mas ele fez exatamente o que não poderia fazer. Ele tocou aonde não poderia tocar. E ele foi expulso do paraíso. E aí começa a história da humanidade que a gente vê até hoje. E assim começa a história da humanidade que a gente vê até hoje. Ele comeu o bolo. Comeu do bolo e se fartou. Comeu do bolo e não assumiu que comeu o bolo. Tentou colocar a culpa em outra pessoa. E assim começa a política no mundo. A partir de agora, ele teria que trabalhar para produzir. Ele tinha toda a terra na mão, tinha todos os direitos e tinha um dever e não cumpriu. Isso é política. Quando um político não cumpre com seu dever, o certo é ele sair. E é isso que acontece? Não. Na história da Bíblia, a gente tem vários reis, juízes que obedeceram às leis de Deus e foram prósperos. Outros que não obedeceram às leis de Deus e foram terrivelmente miseráveis. Jogaram Israel na lama, e outros que foram grandes vencedores. Existe um acordo a ser cumprido. Existe um pacto entre o político e o povo, e ele deve ser respeitado. Caso não seja respeitado, e se o pacto for quebrado, o político tem que pagar por isso. E não é isso que acontece no país hoje. Não tem sido isso o que está acontecendo. E é por isso que o mundo tem sofrido as consequências disso. O próprio Brasil sofre as consequências exatamente disso, de direitos e deveres não respeitados. Isso é política. Tudo isso é política. Quando uma pessoa se candidata, ela promete mundos e fundos. E quando ela chega lá e ela não cumpre, nosso dever é não eleger mais esse tipo de pessoa. Isso é política. E não adianta você fugir disso. Não adianta você não se importar com isso, porque o político que estiver lá, ele vai defender os ideais dele. E se os ideais dele não forem os nossos ideais, conservadores, cristãos, ele vai aprovar leis que vão calar a nossa boca. Leis que vão nos prejudicar e defender somente o que ele representa, a ideia que ele representa. Então a gente não pode aceitar isso. A gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? O político que estiver lá e não representar as nossas causas, ele estará representando a causa alheia, uma causa diferente da nossa. Então nós temos que ter responsabilidade para não colocar um político lá que não tenha pacto com os nossos ideais. Adão esteve no governo e tinha tudo, tinha direito a tudo. Ele desrespeitou o pacto que ele tinha com Deus e quem pagou foi toda a terra. Então pense e vote em quem tem os mesmos ideais que você. Curte o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo.